Pessoal, vamos falar agora sobre licitações dispensáveis, ok? Semana 3, dia 4. Aqui, antes disso, eu vou trazer só um quadro resumo que eu uso bastante ele na resolução das questões, tá? Vou usar bastante ele. Então, nós temos 3 situações de contratações diretas. Essa daqui é por dispensa. E essa daqui é por inexigibilidade, o nome já diz, tá? A dispensa ela é desdobrada em dispensável, que é a faculdade que a legislação dá ao administrador em dispensar ou licitar. No caso da dispensada, é uma obrigatoriedade ocorrer a dispensa, perfeito? O que nós temos aqui de importante? Aqui, o núcleo da inviabilidade de competição é quem? Da inexigibilidade. E aqui, ato discricionário poderá, e aqui não poderá licitar. Ato vinculado e discricionário, perfeito? O que nós temos interessante aqui? Aqui é o único que tem um rol exemplificativo, inexigibilidade. Os outros são listas exaustivas, perfeito? Passado isso, a gente vai seguir aí o modelo da Maria Silva Zanella de Pietro, que ela didaticamente, ela organiza o artigo 24 em razão do valor, em razão da situação, em razão do objeto e por fim em razão da pessoa. Então essas são as razões que a Maria Silva traz para que a administração possa dispensar então uma licitação, ok? Vamos ver aqui então. Primeiro, eu já coloquei esse aviso ali do lado, porque são coisas novas que estão aparecendo agora e que muito provável o examinador vai querer cobrar alguma coisa relacionada a isso. Primeiro então, em razão do valor, inciso 1 e o inciso 2 do artigo 24. O inciso 1 vai dizer: para obras e serviços de engenharia, o valor é até 10% do que está previsto aí na linha A do inciso 1 do artigo anterior, que é o artigo 23. Ou seja, lá na linha A do inciso 1 diz que é 150 mil, ok? Então 10% do 150 mil eu poderia então dispensar para obras e serviços de engenharia até quanto? Até 15 mil. Porém, o decreto de 9.412 de 18 de junho de 2018, recentíssimo, elevou para o valor em 150 mil, ou se, aliás, ficando maluco, em 120%, ficando doido já, em 120% do valor original. Então ele passou de 150 mil para 330 mil, e agora são 10% em cima dos 330 mil. Eu posso dispensar para obras e serviços de engenharia 33 mil reais, ok? Agora você tem que cuidar com o que o examinador vai cobrar na prova, se ele vai cobrar os valores que estão na lei ou os valores atuais agora. Provável que ele cobre os valores atuais aí, mas fique esperto. Inciso 2, mesma coisa, agora para os outros serviços era 10%, os que não são enquadrados como engenharia. Então 10% de 80 mil era 8 mil. Acresceu esses 80 mil 120%, então passou para 176 mil o valor da carta convite, do convite, perdão. Então o valor do convite foi 176 mil, agora 10% dos 176 mil, 17.600. Então eu posso comprar em razão do valor para bens e serviços que não sejam de engenharia até 17.600, ok? Eu não posso, uma coisa importante, eu não posso comprar vários objetos similares de forma fracionada no ano, de modo que ultrapasse agora esses 17.600. Caso ocorra, o que vai acontecer? Fracionamento é um crime, então vai responder, então não pode, perfeito? Então cuida com esses valores aí que
Nas modalidades de licitação mudou tudo também. Tudo foi para 120% a mais. A gente vai falar aí na próxima semana. Os percentuais referidos então nos incisos 1 e 2 do caput serão 20% para as compras de obras e serviços contratados por consórcios públicos, para a sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia e fundação qualificadas na forma da lei. O que ficou aqui? Somente então para consórcios públicos e somente para agências executivas, 20%. Agências executivas tem só uma, só o Inmetro. Consórcio público, quando tiver 20%, eu posso fazer de licitação, dispensa. 20% do que? Disso aqui, ó, dos 17 mil, não é agora 10%, então é o dobro dos 17 mil, então é 35.200, e o dobro de 33 mil, que são 66 mil reais. Então, agora para esses casos eu tenho 66 mil, e também para os demais casos que não seja de serviço de engenharia, eu vou ter 35.200, perfeito? Esse parágrafo primeiro só vale novamente para os consórcios públicos e agências executivas. Por quê? Porque sociedade de economia mista e empresa pública, em 2016 saiu também uma lei, ok? Ó, lei das estatais, que ela traz o quê? 2016, esses limites foram alterados, então atualmente dispensável em razão de licitação de obra e serviço de engenharia até 100 mil reais e de até 50 mil reais, tô ficando maluco já, para outros serviços e compras. Então aumentou para 100 para serviço de engenharia, obra e serviço de engenharia, e 50 para os demais casos. Veja que ainda com essa atualização aqui, ó, 66, 35, são menores do que 150, perfeito? Então, toma cuidado com isso. Então, já vimos em razão do valor, são fatos novos, o examinador gosta muito de assunto novo, então toma cuidado com esse. Agora, em razão da situação. Então, primeira situação, nos casos de emergência ou de calamidade pública. Então, caso de emergência ou calamidade pública, for caracterizada, então tenho que caracterizar a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer segurança. Então, tenho que comprovar que o caso se enquadra no prejuízo ou comprometimento de segurança, certo? De pessoas, de obras, serviços e equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Exemplo, queda de um telhado, clássico exemplo. O examinador, o CESP, adora derrubar telhado de órgão público. Então, derrubou o telhado, caso de uma ventania, é um caso de emergência? Depende. Se é do órgão público, embaixo tem bens, tem algo que possa estar estragando, então é o caso da emergência. Mas se for um prédio que não está sendo utilizado, caiu o telhado, eu posso esperar uma licitação sem comprometer a segurança ou sem ocasionar outros prejuízos? Sim, então faço licitação. Se não, eu posso trazer licitação, dispensa. Veja, mas o telhado aqui que ele gosta de colocar às vezes, ó, o telhado, a reforma do telhado vai custar aí 1 milhão. Para você olhar assim, nossa, mas então não é os valores? Não, os valores que nós acabamos de ver aí, eles se referem apenas para, em razão do valor. Agora nós estamos enquadrando numa outra situação. Agora a licitação dispensável em razão da emergência ou calamidade pública. Então não se fala em valor aqui, ok? Pronto, primeiro ponto. Que mais? Aqui. Então vou ver bens particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Isso aqui é importante também. O que significa isso? Significa dizer que caiu o telhado, já vou arrumar a parede.
vou pintar uma parede, arrumar o chão do andar de baixo. Esses bens, eles são necessários ao atendimento da situação emergencial? Não. Então eles não podem ser incluídos aí em razão da situação, no caso da emergência ou calamidade pública. Perfeito? Não posso enquadrar. O que mais? As parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de quanto tempo? 180 dias consecutivos e ininterruptos. Significa dizer, se a minha obra demora mais do que 180 são quanto tempo? 6 meses. Se a minha obra dura mais do que esses 6 meses, eu não posso fazer por emergência. Por quê? Ou calamidade pública. Porque não posso prorrogar, vedada a prorrogação, ok? Então o legislador pensou, se você não consegue terminar em 180 dias, significa que essa obra, essa calamidade pública aí, ela dura muito mais tempo que isso, então não é o caso você usar esse caso de licitação dispensável, então você vai por uma licitação, ok? Então você vai ser enquadrado uma licitação. Olha só, o que o AGU fala sobre isso. A contratação direta sob o fundamento aí do artigo 24, inciso 4 da lei 8666, exige concomitantemente seja apurado se a situação é emergencial. Então ele está falando que tem que ser apurado se a situação emergencial for gerada por falta de planejamento, desídia, preguiça ou má gestão. Hipótese que quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei. Por que ela fez isso daí? Lá no artigo 57, inciso 2 da lei 8666, traz lá a situação, como eu vou falar de novo lá nas questões. Mas eu vou falar aqui também. Olha só, tem lá os serviços continuados que podem ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos de 12 meses, até chegar no máximo de 60 meses. Perfeito? Então, posso chegar até 60 meses. Então, não tem sentido, quando estiver terminando os 60 meses, eu verificar que eu não fiz a minha licitação em tempo oportuno, por eu não ter feito a minha licitação em tempo oportuno, eu vou dizer que agora vai causar aqui, ó, prejuízo para a administração, ficar sem aquele serviço que é essencial. Ah, é? Então, olha aqui, seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento. Falta de planejamento foi o caso aí, ou má gestão, vai ser responsabilizado quem deu causa. Perfeito. Agora, licitação deserta. O que significa licitação deserta? Deserta significa que não tem ninguém, ausência. Ok? Então, a licitação, quando não comparecer interessados, não teve interessados, e a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, oportunidade que as condições do edital devem ser repetidas no contrato para que a licitação seja considerada deserta. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho uma licitação deserta, perfeito? Tenho uma licitação deserta e agora eu quero... Então não teve interessados, eu quero contratar. Posso contratar por dispensa? Posso. Qual é a condição? A licitação não pode, tem que comprovar que se eu repetir a licitação, vai gerar um prejuízo para a administração. Perfeito? Então eu tenho que demonstrar isso, que se eu repetir gera prejuízo. Então agora eu vou fazer por dispensa. Então agora as condições do edital devem ser repetidas no contrato para que a licitação seja considerada deserta. Então eu tenho que colocar todo o valor, eu tenho que colocar lá todos os requisitos que estavam no edital. Todos os requisitos eu tenho que replicar aí para a dispensa, porque senão eu estou afastando o que a lei prevê, que eu tenho que repetir as condições do edital.
Perfeito? Esse é um primeiro apontamento. O segundo apontamento, TCU fala, orientações jurisprudenciais da AGU também trazem que o quê? Não posso dispensar os casos de, olha só, licitação deserta. Então, não, vou colocar aqui, não posso, no caso de licitação na modalidade convite. O que significa isso? Significa dizer que se eu fiz um convite, uma licitação de convite, modalidade convite, e a licitação for deserta, eu não posso dispensar por esse dispositivo, inciso 5º do artigo 24. Por que isso? Porque o convite poderia trazer uma fraude. Como assim? Eu convido 3 empresas que eu sei que não vão participar, eu sei que elas não teriam interesse, e aí elas não aparecem, de fato virou uma licitação deserta, e agora eu contrato quem eu bem quero. Não posso, convite não posso, segundo o TCU e segundo a orientação jurisprudencial aí da orientação jurisprudenciais da AGU. Licitação fracassada agora, então uma foi deserta e a outra agora é fracassada. Então, em que todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas foram desclassificadas. Então, inabilitados ou desclassificados. A administração, se entender pela dispensa da licitação, deverá fixar um prazo de 8 dias úteis ou, no caso de convite, 3 dias. Eita, escrevi dispensa aqui, meu povo. Pois eu arrumo isso aqui. Isso aqui não é dispensa não, isso aqui é o caso de convite, ok? Pois eu arrumo isso aí. Para os licitantes apresentarem novas propostas, livre das causas da desclassificação, conforme o artigo aí 24, inciso 7º, perfeito? Então, agora observa o que é, ele fala assim na legislação, ele fala escoimados ou livre, certo? Ele fala escoimados das causas da desclassificação. Por exemplo, o preço estava acima do valor de mercado, então eles têm que me apresentar uma proposta de acordo com o valor de mercado. Se todos foram inabilitados, eu posso alterar o edital agora para habilitá-los? E aí, o que vocês acham? Resposta é não. Por que não? Se eu alterar o edital, eu altero o que? A regra, certo? Se eu altero a regra, qual era a consequência que nós já estudamos? Quando eu altero o edital, tem que abrir novos prazos para apresentação de proposta. Então, se eu já passei desse prazo, significa dizer que teve empresas que não entraram na licitação porque observaram esse dispositivo e não entraram porque não se enquadravam, porque iam ser inabilitadas e não apresentaram proposta. Só que agora eu estou tirando uma situação que poderia habilitar essas empresas que agora não estão participando. Então veja, eu tenho que, no caso que eu tivesse que alterar o edital, eu tinha que anular essa licitação e começar uma nova. Ok? Então, toma cuidado com isso. 7. Quando as propostas apresentadas, isso aqui é a continuidade aqui do artigo lá, aliás, a literalidade do inciso 7º mesmo. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais competentes. Caso que observado o parágrafo único do artigo 40, aqui não é mais parágrafo único, aqui não existe mais o parágrafo único, agora é o parágrafo 3º. E persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou
serviços por valor não superior ao constante nos registros de preços ou de serviços. Então, eu persistir na situação, será admitida então o que é a contratação direta, certo? Observando o caso aí que prevê aí o artigo 48, perfeito? O que prevê o artigo 48? Ele prevê que eu tenho que retirar das propostas, vou dar esse prazo, ele prevê esses prazos aqui, e para escoimar aí as causas da desclassificação, perfeito? Então já está aqui junto. Há uma diferença fundamental entre a licitação deserta e a fracassada. Então, na deserta não comparecem licitantes, na fracassada comparece, mas todos foram inabilitados ou desclassificados, ok? Então, inabilitado, documentação, desclassificado por cada proposta. Contratação de remanescente de obra ou serviço ou de fornecimento. Então, remanescente. Então, na contratação de remanescente de obra ou serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, observe agora, não vou colher tudo, depois eu falo. Desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceita as mesmas condições oferecidas pelo licitante e vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. O que ele está me dizendo aqui? Está dizendo assim, ó, caso ocorra uma rescisão contratual, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o remanescente. Quem é o remanescente? Eu tenho o primeiro colocado, tenho o segundo, tenho o terceiro, tenho o quarto e tenho o quinto, certo? O primeiro, eu rescindi o contrato, consequência de rescisão unilateral. Tanto faz por culpa da administração ou por culpa da empresa, eu posso chamar o remanescente. Mas agora, se for culpa da administração, antes de eu chamar o remanescente, se eu ajustar e não subsistir mais essa culpa, eu preciso chamar o primeiro ainda, ok? Agora, teve rescisão por culpa do contratado, ou no caso que eu não tenha que alterar aí não deixou de existir a causa que pela culpa da administração tive que chamar o segundo, ou seja, o que significa isso? Isso aí é jurisprudência, tá? Para não acontecer, para que a União ou o Estado, o município, o licitante, que tiver um licitante, tiver um vencedor de uma licitação, para não correr o risco de o contratante não forçar como que eu posso dizer, uma rescisão com o primeiro colocado, certo? E os motivos da rescisão não mais subsistirem, e agora eu chamo o segundo colocado. Para aí, mas não é bem assim que funciona. Então a jurisprudência diz que o quê? Se teve um motivo que ensejou numa culpa da administração, se esse motivo agora não mais subsistem para chamar o segundo, eu tenho que permanecer com o primeiro, porque senão vai ter responsabilização. Isso aí é para não acontecer justamente você começar a chamar remanescentes aí, até chegar ao que o queridinho do servidor fraudulento, perfeito? Então, veja, vou chamar o remanescente agora, ok? Deu descumprimento parcial ou inexecução total ou parcial do objeto. Vou chamar o remanescente. Qual é a situação? Eu vou ter que atender a ordem da classificação da licitação. Então agora eu chamo o segundo. Se o segundo não interessar, chamo o terceiro, chamo o quarto ou chamo o quinto. Ou ainda, se o segundo se interessar, ficou um ano e vai ter consequência, vai ter uma rescisão contratual, eu posso fazer novamente o enquadramento nesse dispositivo do inciso 11? Sim, porque ele não diz quantas vezes forem necessárias eu vou fazer isso aí. Obviamente que se o primeiro não deu conta de executar o contrato, veio o segundo, não deu conta de executar o contrato, eu posso
analisar, será que eu chamar o terceiro não vai acontecer na mesma situação? Então não é o caso de eu já começar a iniciar um novo procedimento licitatório? Então tem que fazer essa avaliação, ok? Pronto, atendo a classificação da licitação, aceito que tem que ter aceito as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Então tudo que foi colocado com obrigações do contratante vai ter obrigações desse novo contratante. Perdão, do contratado. Contratante e administração, ficando maluco. Então as mesmas condições que eu impus ao contratado, eu vou impor agora para esse outro contratado. Ou seja, as obrigações do contratado que vão estar previstas no contrato, eu tenho que estender ao novo licitante aí, ao novo remanescente no caso. Inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Então, logicamente, se ele ganhou há 2, 3 anos, teve aí reequilíbrio ou repactuação, dependendo do caso, eu vou ter que trazer com esse preço ajustado, corrigido. Perfeito? Então, contratação de remanescente. Para fornecimento de bens e serviços produzidos e prestados no país. Então, bens e serviços que são produzidos e prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Então, para esses bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, tem que ter as duas coisas. Vai ter que ter um parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Gente, normalmente quando cai esses incisos aqui, ele coloca que são casos de inexigibilidade. Caso de inexigibilidade, a gente vai ver aí que são casos que ocorre inviabilidade de competição, casos que sejam fornecedores exclusivos, caso de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, e para serviços técnicos profissionais inscritos lá no artigo 13º. Então veja que você vendo o que é uma inexigibilidade, praticamente você vai matar todos os demais outros incisos do artigo 24, porque ou ele traz a literalidade que está aí, ou ele vai dizer que isso é um caso de inexigibilidade. Quando ele coloca caso de inexigibilidade, fica até mais fácil, perfeito? Continuando, vamos embora, não vamos continuar não, até a próxima aula.